Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. E hoje nós temos a presença do nosso Marcos Augusto, que é estudioso da doutrina, faz parte da Associação Espírita Paulo de Tarso. Quero agradecer, viu, Marcos, a sua participação, estar aqui conosco, para nós batermos um papo a respeito da prece e o auxílio que os benfeitores nos proporcionam. Um assunto muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. A palavra é sua para falar aí sobre esse assunto tão palpitante. Muito obrigado, doutor. É um prazer imenso estar aqui novamente, né? É um tema que, se fôssemos resumir, né, a sua prece, né, se fôssemos resumir o nosso bate-papo em uma simples frase, a sua prece que seja feita do coração, claro, aquela prece que veio do fundo da alma, ela atrai o seu anjo guardião, o seu espírito benfeitor que te auxilia na vida. Deus, que é maravilhoso, que é bondoso, amoroso, é só amor, colocou perto de todos os seres que estão aqui na Terra um espírito superior para guiá-lo, para acompanhá-lo, para auxiliá-lo nas melhores e nas piores situações. E quando nós oramos de coração, esses bons espíritos vêm até nós, nos dão bons conselhos, nos levantam a moral, puxa a orelha quando precisa, né? Então ninguém na face da terra, independente de quem seja, se é rico, pobre, se ainda está naqueles atos ruins, nos atos maus, nos bons, todos os seres da terra têm esse contato com esse ser superior. E para a gente compreender esse tema, a gente precisa adentrar na prece, que é a transmissão de pensamento, né? Que deve ser feita do fundo da alma, do fundo do coração. E também precisamos adentrar na escala espírita, aquela que está lá no Livro dos Espíritos, questão 100, onde Kardec divide a classificação espírita em terceira, segunda e primeira ordem. E quando nós olhamos a terceira ordem da escala espírita, nós vemos que a grande maioria das pessoas aqui na Terra estão nessa terceira ordem. Por quê? Porque ainda sentem tristeza, ainda sentem ciúme, de vez em quando raiva, ódio, cada um no seu progresso, tá? Mas ainda a grande maioria das pessoas na Terra estão na terceira ordem. E com relação a isso, se Deus colocou um espírito superior a nós, ele colocou um espírito já de segunda ordem para nos guiar, ou seja, um espírito que entende mais Deus. Nós ainda estamos caminhando aos poucos para compreender a providência divina. Os espíritos que estão na segunda ordem da escala espírita já estão desmaterializados aqui da Terra. Não sentem orgulho, não sentem ciúmes, não são egoístas. Então nós ainda estamos buscando tentar praticar os ensinamentos de Cristo, que são todos caridade. Todos os ensinamentos de Cristo são baseados na caridade e na humildade. E ninguém é caridoso sem ser humilde, ninguém é humilde sem ser caridoso. São virtudes que andam juntas. Ô Marcos, e tem algum momento na nossa vida em que esse benfeitor nos deixa de lado? Tem. No Livro dos Espíritos ele deixa claro que quando nós paramos de dar ouvido a ele, ele se afasta, mas momentaneamente. Mas por quê? Porque nós não estamos ouvindo os seus conselhos. Então ele ficaria ali à toa, tentando. Ele, como espírito superior, sabe que você não vai ouvir, se afasta momentaneamente. Mas a partir do momento que a pessoa se arrepende dos seus atos e tenta buscar a sua modificação, ele faz uma prece e ao seu anjo guardião ali voltando, tirando que nós temos outros espíritos protetores também, que já viveram conosco em outras vidas, né? Talvez possam até ser da mesma escala nossa, da terceira, mas como estão desencarnados, conseguem ver um pouco a vida, às vezes um pouco melhor. Às vezes uma avó, um pai, uma mãe que já viveu aqui conosco também pode nos auxiliar. Existe uma relação entre os encarnados e reencarnados
Mesmo se a pessoa não ser aquele médium da acepção da palavra, né, o médium chamado ostensivo, todos nós recebemos os auxílios dos espíritos. Pode ser o auxílio, né? E pode ser aquela influência perniciosa também, claro. Porque os espíritos se comunicam conosco todos os dias, isso também está no livro dos espíritos, tá? Através do pensamento. Por isso que é muito importante a gente seguir as obras de Kardec e pegar aquela parte lá que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem capítulo 17 e tem 3, né, onde Kardec fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. Porque essa pessoa que está buscando se modificar, ser uma pessoa diferente, ela sempre vai ter o auxílio do seu anjo guardião, e até outros espíritos que estão ali buscando fazer o bem vão se utilizar dele, mesmo sem ter a mediunidade ostensiva. Porque aí eles passam o pensamento para ele e essa pessoa passa para os outros. Marcos, ontem eu estava atendendo um rapaz de 40 anos lá na nossa casa, e ele chegou lá e disse assim: eu sou uma pessoa que eu não posso conviver com as outras, porque eu só fiz coisa errada. E eu agora estou meio desalojada, porque onde eu chego eu estou criando problema. E eu vim aqui falar com você. Ótimo, que bom. Aí conversamos longamente e eu fico pensando como a espiritualidade ajuda as criaturas. Ele foi tocado para ir lá na nossa casa conversar comigo, quando ele disse que tem ódio das pessoas, e por isso é que ele foi lá. O que os amigos espirituais fazem numa situação dessa, quando a pessoa está realmente na contramão? Como a gente está conversando, né? Todos nós somos auxiliados uma hora ou outra. Às vezes o anjo guardião pode se afastar momentaneamente porque a pessoa não está ouvindo o conselho dela. Mas sempre há, às vezes, uma avó, um pai, um espírito ali que às vezes sofre com o sofrimento do encarnado. Mas em algum momento esse espírito vai lá e fala: olha, por que você não vai naquele centro ali? Por que você não vai em tal lugar? Por que você não busca isso? Então a pessoa acha que é ela indo num centro espírita, indo numa casa religiosa, buscando o auxílio, sendo que, na verdade, o espírito influenciou ela pelo pensamento. Eu não lembro qual edição da Revista Espírita, mas tem uma parte, em uma das revistas de Allan Kardec, que um espírito relata como ele conseguiu levar um encarnado em um local. Essa pessoa, ele mascava aqueles fumos, né? Século XIX, era uma coisa comum, né? E o espírito falou assim: pega um pouquinho de fumo. A hora que ele pegou no bolso, acabou, vou ter que ir na loja. E aí ele foi na loja que o espírito queria que ele fosse, para dar um recado para uma pessoa que estava lá. Então os espíritos nos influenciam, muitas vezes, de uma forma que às vezes podemos não perceber. Principalmente porque o mundo onde nós vivemos, né? Principalmente quem trabalha, quem busca fazer as coisas, ou quem está em perturbação, como o senhor falou desse rapaz, né? Raiva, ódio, ele acaba não percebendo os espíritos ali influenciando ele, mas eles influenciam. E sempre lembrando, né? Igual ele falou, tenho raiva das pessoas. Nós temos ao nosso lado os espíritos que são geralmente iguais a nós. É por isso que é importantíssimo. Tudo que a gente fala na doutrina espírita, principalmente das obras de Kardec, se for dar o passe, se for fazer prece, se for na mediunidade, tudo que tem, ele se volta para a reforma íntima, para a transformação moral, para a mudança de dentro para fora. Sempre lembrando, de dentro para fora. Porque os espíritos veem o que a gente pensa. Sempre que a gente pensa, forma em volta de nós uma emanação fluídica. Se é um pensamento de raiva, de ódio, os espíritos percebem. Se é um pensamento de amor, de bondade, eles também percebem. E se a pessoa está numa luta interior,
querendo se modificar, querendo parar de ter raivas, querendo parar de fazer as coisas exteriores que às vezes ela faz, né? E querendo se voltar para Jesus, os espíritos também vêm. E aí ele vai ter essas duas influenciações. Aqueles espíritos que não querem que ele saia daquela vida, e vai ter os bons ajudando ele a se modificar. Ô Marcos, e o espírito para ajudar, ele precisa estar encarnado ou desencarnado para estar ajudando as pessoas? Porque às vezes fala assim, um espírito que ajuda o outro. A gente passa parte da premissa que está desencarnado, mas tem espírito encarnado com essa condição que pode ajudar a criatura? Sim, com certeza, porque, como a gente falou da escala espírita, né? Ela não é... Kardec divide terceira, segunda e primeira ordem, mas ela não é totalmente exata. Porque, por exemplo, existe espírito de terceira ordem igual a nós, só que eles já têm um pouquinho de amor, um pouquinho de paciência, que já faz parte da terceira ordem. Porém, o que mantém esses espíritos encarnados ou desencarnados na terceira ordem ainda são aquelas paixões, né? O ciúme, às vezes a tristeza, porque tristeza ainda é sentimento de espírito de terceira ordem, ou seja, desencarnou um parente, desencarnou um amigo, se sentiu triste, é porque ainda está nessa escala. Os espíritos superiores, eles não ficam tristes, porque sabem que é uma coisa natural, é normal, né? Então, só que existe também na Terra espírito de segunda ordem, já desmaterializado, que às vezes encarna, às vezes numa família, ele escolhe aquela, fala, olha, eu quero ajudar aquela tal pessoa, ela está na vida errada, ela está no crime, ela está, enfim, ou muito egoísta, eu quero encarnar naquela família ali para ajudar a tal pessoa. Aí ela vem com aquela missão ali, às vezes é uma mãe, às vezes é um irmão, enfim. Então, esses espíritos, eles podem estar encarnados e também desencarnados, né? É assim que Deus age. Eles põem uns espíritos mais evoluídos ajudando aqueles que estão um pouco menos. Aí aqueles outros que estão um pouco menos, mas mais evoluídos que os outros, é como se fosse uma corrente, né? Um puxando o outro. É a maneira que Deus age conosco na Terra. E o Luiz Sérgio tem uma história muito interessante. O Luiz Sérgio desencarnou num acidente de automóvel, vindo de Brasília para São Paulo, e num determinado momento ele desgovernou na direção e bateu contra uma muralha e desencarnou. E chegou no plano espiritual meio conturbado, e não vamos entrar aqui em detalhes, mas aí ele foi informado pelos espíritos que ele tinha agora que trabalhar lá no plano espiritual, porque estava frustrado de ter desencarnado muito cedo, no 4º ano de engenharia, e que tinha muitas pretensões. Não, mas continua aqui trabalhando, a vida segue, né? E num determinado momento ele encontra realmente um espírito muito diferenciado que estava para reencarnar na Terra. Ele disse, mas como? Você vai reencarnar na Terra? Você é um espírito diferenciado, tudo assim. Eu, há muitos anos, eu venho tentando conduzir uma família, mas nunca consegui. A família está sempre recalcitrando, fazendo as coisas erradas, e eu não tenho conseguido alinhá-la com a proposta crística. Mas agora encontrei uma saída. Eu vou nascer lá no seio dessa família e vou desencarnar bem jovem, para dar um choque anímico nessas criaturas. Com o meu desencarne, aí então eu vou poder conduzi-las através de mecanismos para que ela possa, essa família, modificar a sua trajetória. Então você veja que, às vezes até na desdita, né, que é um espírito desse que veio só para encarnar ali, para desencarnar, dar um choque, porque imagina perder, entre aspas, um filho desta jaez, desse padrão vibratório, né, que a família sofre. E, no entanto, ele veio ali só para exatamente isso, dar esse choque anímico e para voltar no plano espiritual. E agora sim, agora eu vou poder conduzir essa família. Essas missões, elas existem, né? Estão aí. Eu disse na Terra, mas o universo, né? Deus age dessa forma no universo. E nós conhecemos ainda tão pouco desse universo. Nós somos espíritos ainda, eu costumo dizer que somos nenês
ainda às vezes. Nossa, Né? sim, Muitos de mesmo. nós. Pelo tanto que temos ainda que aprender, estamos engatinhando. E o nosso destino é ser espíritos puros. É ser espíritos totalmente desmaterializados. Deus nos fez para sermos felizes. Só que para isso nós devemos buscar. E a prece é um sustentáculo da pessoa que sofre aqui na Terra. Ou até da pessoa que já está sofrendo um pouco menos. A prece nos coloca em contato com os anjos guardiões, nos coloca em contato com Deus, por mais que sabemos pouco sobre Deus. E quanto mais a gente busca essa prece, mais a gente consegue praticar os ensinamentos de Jesus, que são a base da doutrina espírita. Sem os ensinamentos de Jesus, acho que não existiria espiritismo, né? Então nós devemos sempre buscar a prece como sustentáculo para ter contato desse anjo guardião. E me recordo aqui da questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os espíritos qual que é a melhor maneira de se melhorar aqui na Terra, né? E os espíritos respondem, já diziam os antigos filósofos, né? Conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec pergunta 919A, como assim conhecer a ti mesmo? Aí Santo Agostinho responde, fazei como eu fiz quando passei pela terra. Toda noite antes de dormir, eu orava, eu fazia uma prece, evocando o meu anjo guardião. Ele fala, tá lá. E junto com o meu anjo guardião, eu revia o meu dia, eu via aonde eu tinha errado, aonde eu não tinha errado, o que eu tinha que melhorar, o que não tinha, para que no dia subsequente, no dia seguinte, ele poderia fazer os ensinamentos, buscar os ensinamentos de Jesus, né? Que era o foco dele e que deve ser o foco de todos nós, né? A paz, o amor, para que nós possamos viver um pouco melhor. Ô Marcos, tem uma frase do André Luiz que ele disse assim, o homem que ora é um homem bom. Lógico que essa bondade não chega assim às raias do espírito superior, né? Mas já existe uma bondade na criatura quando ela ora. E aí vem uma outra frase que diz assim, quem ora para os outros, pelos outros, não precisa orar por si. Como é que isso aí funciona? Kardec, em vida, ele teve 32 publicações, que hoje pode se resumir em 23 obras. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final tem uma coletânea de preces. Isso foi uma divulgação de Kardec, né? Hoje é unida o Evangelho junto com essa coletânea de preces. E Kardec nos ensina, junto com os bons espíritos, claro, como orar, como se age essa transmissão de pensamento. Existe um fluido cósmico universal que une todos os mundos. Então eu posso fazer uma prece aqui e mandar um bom fluido, mandar essa energia boa para uma pessoa que está em outro mundo. Então imagina eu podendo fazer uma prece aqui para o meu vizinho, para o meu familiar, para uma pessoa que não está vendo, e esses fluidos chegam a essas pessoas. E principalmente os espíritos, tá? Os espíritos sentem essas preces. Existem várias comunicações de Kardec nas obras de Kardec, onde que eles doutrinaram, né? Conversaram com espíritos endurecidos, eles evocavam, conversavam com o espírito das reuniões, o espírito ia, terminava a sessão, né? Aí eles faziam prece, não só no final ali da sessão, mas cada um das pessoas que estavam na reunião ia para as suas casas e das suas casas faziam prece para o espírito. Na próxima reunião o espírito voltava e falava, olha, eu senti a prece de vocês. Nós, às vezes, encarnados, nós podemos receber uma prece, um eflúvio bom de alguém e às vezes não percebeu, só percebeu, putz, senti uma melhora aqui, alguma coisa, não sei, coisa gostosa que eu senti aqui, né? O espírito desencarnado não, ele sente ainda muito mais aquela prece. Então a prece pelos desencarnados, pelos encarnados, é muito importante e é uma caridade. Eu costumo dizer, aqui na Terra, não existe ninguém, os espíritos deixam claro isso, não existe ninguém na face da Terra que não possa fazer o bem. Aí você pensa, nossa, mas é aquela pessoa que está lá acamada, ela não consegue mexer nenhum olho, não fala.
mas ela ainda tem um pensamento. Ela pode, pelo pensamento dela, fazer uma prece por alguém e emanar eflúvios, emanar um bom fluido para aquela pessoa, para aquele espírito. Então, na face da terra não existe quem não possa fazer o bem. E todos nós devemos fazer o bem, né? Como Kardec já diz, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Mas eu queria fazer aqui uma colocação que eu acho muito pertinente. Hoje, dentro da ciência médica, já está comprovado cientificamente que a prece faz com que o paciente melhore. E o paciente não sabe que ele está sendo ajudado por uma prece. E alguém ora por ele, aliás, foi um estudo que fizeram, um grupo de pessoas que foram auxiliadas pela prece de uma pessoa, de um grupo de pessoas, e um outro grupo de pacientes que, com a mesma patologia, a mesma condição, não receberam a oração. E foi comprovado que aquele grupo que recebeu a oração teve uma melhora muito maior do que aquele grupo que não recebeu a oração. E isso sem que o grupo que recebeu a oração soubesse que estava fazendo esse trabalho. Apenas os médicos resolveram fazer essa experiência para verificar a eficácia da prece em prol dos pacientes. Então ficou comprovado que quando se ora pelos pacientes, esse paciente tem uma melhora muito maior. Haja vista a colocação do André Luiz, quando ele disse assim: se os médicos orassem, o quanto favoreceria a ajuda da espiritualidade àquele paciente. Porque aí essa vinculação mental, né, do médico com o paciente e com a espiritualidade cria um clima extremamente propício. E nessa prece, a gente sabe que ela tem 3 espécies de prece. Fala um pouquinho para nós sobre essas 3 particularidades. Olha, como eu sempre digo, né? A prece ela deve vir do coração. A prece, que são só palavras, que não tocam... Quando a gente fala coração, claro, a gente fala alma, né? O espírito, ela tem que sair do coração. Porém, o sentimento da pessoa já pode ser numa prece. Às vezes a gente pensa lá, o médico devia orar, mas se o médico está lá atendendo a pessoa, que seja uma cirurgia, que seja um atendimento, mas ele quer o bem da pessoa, ele quer o melhoramento da pessoa, ele não está ali só pelo dinheiro. Ele vai ser ajudado pelos espíritos? Claro. O seu anjo guardião, que é que tem ali uma assistência como um pai para um filho, estará do lado dele. E o atendimento para aquela pessoa será muito melhor. E isso não serve só para a medicina, para o médico. Serve para todo mundo. Entende? Seja no serviço que você esteja, seja no trabalho que você esteja. Se você tem um bom sentimento, um sentimento de gratidão, um sentimento de auxílio pelo próximo, e não só na parte material. A gente vive no mundo material, nós precisamos de dinheiro, precisamos trabalhar, isso é um fato. Mas a gente nunca pode colocar o dinheiro acima da parte espiritual. Ô Marcos, e às vezes a gente pede e não agradece, né? Como é que fica a nossa, entre aspas, obrigação de estar agradecendo quando a gente pede e é atendido? Eu acho que todo mundo pede, né? E na grande maioria são atendidos e poucos são os que agradecem. Verdade. Pedi e obtereis, né? Bom, tem muitas pessoas que dizem, eu não preciso pedir porque Deus já sabe de tudo, né? Deus sabe o que eu preciso, né? Meu anjo guardião sabe o que eu preciso, né? Mas Deus não nos dá as coisas de graça. Ele quer que nós busquemos a inteligência, a moralidade, sozinhos, entende? Então, nós temos que pedir, sim, mas também temos que agradecer. Só que devemos saber pedir. Não adianta eu pedir para Deus, pedir para os bons espíritos, né? Para ganhar, muitas pessoas pedem, né? Para ganhar na Mega Sena, para ganhar um dinheiro fácil,
muitas das vezes não vem. Um ou outro pode ganhar um dinheiro fácil como uma prova, né? É uma prova para ele. E geralmente a riqueza é uma prova, muitas das vezes, dependendo do espírito, claro, uma prova até mais dura que a pobreza, né? Mas a gente deve sempre agradecer o que nós temos. Tem lá no Evangelho uma parte chamada obediência e resignação. Então, independente se a sua situação nesse momento não é boa, né? Você tem que se resignar, né? Que é o consentimento do coração, agradecer, porque é isso que você está passando na sua vida, é para o seu crescimento. Deus é bom, Deus é justo. E lembrando, né, a gente só colhe o que plantamos. Então, se nesse momento você está colhendo espinhos, é porque você plantou esses espinhos ou você pediu como prova, né? Porque existem as provas e expiações. Expiação é quando o espírito não sabe escolher. Então, Deus escolhe por ele, ele vem e passa por uma coisa dura aqui na Terra. A prova é quando o próprio espírito sabe o que quer e pede uma prova. Fala, olha, eu quero nascer naquela família ali, eu sei que vou ter muitos problemas com isso, eu quero trabalhar em tal coisa, eu vou ter muitos problemas, mas para o meu crescimento, para o meu crescimento da humildade, da minha caridade, eu quero passar por isso. Inclusive, já encerrando o nosso programa, com a nossa gratidão pela sua participação muito clara, muito efusiva, a oração do Pai Nosso aqui talvez seja a oração mais feita no mundo, mas em termos de conhecimento, foi a prece que Jesus trouxe para nós. E essa prece é uma prece que, ao pronunciá-la, às vezes a pessoa faz isso de uma maneira tão banal, apenas decorada, e não coloca sentimento. E o valor dela fica muito aquém do esperado. Mas quando ela é feita com sentimento, a oração do Pai Nosso é um comprometimento para com o Criador. Quando a gente assume um compromisso com Deus. Quando a gente, principalmente, dizer assim, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha, isso não pode ser da boca para fora. E quando a pessoa tem essa noção, ela vai aceitar melhor a vida, os desafios, as situações adversas que nos levam a crescer. Então, existe uma frase que nós estamos encerrando o programa com ela. A gente tem que orar como se tudo dependesse de Deus, mas nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós, porque Deus conta conosco na ordem da evolução do universo. Por isso, nós não podemos nos isentar do compromisso do trabalho, auxiliando a criação divina, auxiliando as propostas divinas para que nós tenhamos um mundo melhor. Um grande abraço a todos, até a semana que vem, para o nosso novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.